Bom dia para você, bom dia para sua família, sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão. A gente começa agora, Palavra do Cardeal, é o seu encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Scherer. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. A gente fala Cardeal Scherer porque o título é pelo sobrenome, não é? Que a gente dá Cardeal Scherer. Em geral, é a referência ao sobrenome. É o sobrenome, né? É claro que conta o nome todo também, né? Você sabe que cardeal é um título, de fato, não é uma função. Não. A função do senhor é arcebispo. E o título do senhor é arcebispo. Aliás, o arce também é um título. É um título também, né? O arcebispo, né? Não é mais bispo do que os próprios bispos, né? Só enquanto ele é arcebispo porque está numa arquidiocese, e esta arquidiocese, ela tem uma função em relação às outras dioceses que estão próximas a ela. Só que, por exemplo, um dia o senhor não vai ser bispo, mas vai sempre continuar sendo cardeal. Não vai ser bispo de uma titular, então, né? Também aí tem, né? Às vezes me chamam de cardeal arcebispo. Não é? Não, deveria ser arcebispo cardeal. Por isso também o título de cardeal vai junto do nome. Cardeal Dom Odilo, arcebispo de São Paulo. Esse que deveria ser o modo certo. Cardeal Dom Odilo, arcebispo de São Paulo. Porque a função, digamos assim, o encargo é ser arcebispo. Isso. O cardeal é um título que tem a sua participação, sim, também no colégio cardenalício, mas não é uma função que, digamos, faz de você mais bispo do que você é. Mas o cardeal é o colaborador direto ali do Papa, né? O cardeal, ele tem, né? Então, muito bom, vamos saudar o nosso povo, né, que está nos acompanhando nessa conversa que começou com esclarecimentos sobre bispo, arcebispo e cardeal. Mas hoje nós temos que falar de outras coisas. É verdade. Hoje é o 17º domingo do tempo comum, é dia que a igreja celebra, né? Todo domingo é Páscoa, né? A gente celebra Páscoa, né? Todo domingo. E o evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Hoje é o dia que nós lembramos da multiplicação dos pães, distribuiu-os, né? Quando estavam sentados, tantos quanto queriam, né? Essa multiplicação tão bonita que Jesus faz, né? É o capítulo 6 do Evangelho de São João. Que é sempre sobre o pão, né? Sobre o pão multiplicado, depois vem o pão da vida, para chegar ao final deste capítulo e dizer: o pão é Jesus. Jesus, né? Jesus capítulo é o pão. 6 é muito bonito, né? Muito bonito. Todo né? ele sobre o discurso do pão da vida, que nós começamos a ler hoje, vamos ler ainda no próximo domingo também. A multiplicação dos pães certamente foi um momento da vida de Jesus, mas ela é cheia de simbologias também. É cheia de simbologias. Primeiramente, a fome do povo. A fome do povo. O povo é assistido por Jesus não apenas com palavras, mas com gestos, né? Jesus tem compaixão do povo que está cansado, que está com fome, e não só fala para ele, mas cuida das necessidades também muito concretas, muito humanas do povo. Uma das missões da igreja, estar atenta às situações humanas, necessidades humanas do povo, né? Para que elas sejam supridas e as pessoas tenham vida digna, né? Vida digna. Depois, o simbolismo, né, dos cestos de pães, né? Claro, toda a multiplicação dos pães, eram poucos pães e poucos peixes, de repente dá para uma multidão enorme. Com pouco Deus faz muito, né? Com o pouco Deus faz muito quando é partilhado. A partilha faz render. É verdade. O acúmulo e o egoísmo faz faltar. Faz faltar, é verdade. Faz faltar. Isso é uma experiência constante na nossa vida. Mas depois tem o interessante dos pedaços que sobram. Jesus manda recolher os pedaços que sobraram, que nada se perdesse. E se recolhem 12 cestos. 12, interessante, né? 12 cestos de pedaços que sobraram. Nossa, não tinha nada no começo, sobraram 12 cestos, depois de uma multidão comer. Mas esses 12 cestos lembram o número 12. 12, para começar, lembra plenitude, a totalidade. Jesus vem para saciar a totalidade. Depois, o que sobrou
não deve ser jogado fora, é precioso, sobrou. Então a partilha faz pensar nos outros que aí não comeram, mas poderão ainda comer, né? A partilha faz pensar nos outros. As sobras não devem ser jogadas fora. Mas, sobretudo, a palavra de Deus, que finalmente é o pão, não deve ser jogado fora. É verdade, é verdade. É para todos, também para aqueles que virão depois. Por isso, a igreja deve preservar a palavra de Deus, do Evangelho, para que ela não se perca. Não se perca, para que seja abundante para todos, agora e depois e no futuro. Mas os 12 cestos também lembram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são como a imagem da igreja, do povo de Deus, né? E por isso, pão para as 12 tribos do novo Israel. Né? Pão da palavra e pão da vida para toda a humanidade chamada a ser novo povo de Deus, porque Jesus não quer que apenas se continue com o grupo que tinha, né, as 12 tribos de Israel, mas é destinado a todas as nações. Mas o que segue depois, nos próximos passos do capítulo 6, a discussão toda o povo quer mais pão, e Jesus diz, espera aí, procurem o pão que dura para sempre. Então nos dá esse pão que a gente não volta a pedir mais. E Jesus, eu sou esse pão. E Jesus então tem toda a discussão com os chefes dos judeus, que então dizem, espera aí, de onde está esse pão que você vai dar de comer? Jesus, não, esse pão sou eu. E vocês precisam comer esse pão, senão vocês não vão ter vida. Então, a multiplicação dos pães é uma imagem daquilo que Jesus vem a significar para a humanidade. Como é necessário comer, que seja pão ou outra comida, comer, se alimentar para viver, mais ainda é necessário acolher Jesus, o Evangelho, para viver para sempre. Interessante, olha, conflui tudo justamente para ele, que é pão da vida, pão da palavra, pão que é Jesus, né? E pão do cuidado. E pão do, muito interessante. Hoje é um dia muito interessante, porque hoje a gente comemora pela primeira vez o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, né? Que o Papa Francisco instituiu, né? É muito bonito. O Papa Francisco tem assim, uma percepção das coisas que surpreende, né? Ele falou muitas vezes dos idosos, porque ele também já se sente idoso, né? E aí ele teve essa iniciativa bonita de instituir na igreja o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que deve ser sempre comemorado no dia 25, está no domingo... No domingo próximo a São Joaquim Santana, São Joaquim né? Porque São Joaquim Santana é amanhã, dia 26. Né? E, portanto, o Dia Mundial dos Idosos. E o Papa escreveu uma mensagem muito bonita aos idosos, conversando com eles, né? Primeiro, né, dentro do contexto da pandemia, os idosos ficaram meio abandonados, ou meio sozinhos, chateados, tristes, muitos ficaram doentes, muitos morreram. O Papa se dirige a eles dizendo, olha, não esqueça, Deus está pensando em você, eu estou sempre contigo. Lembre sempre disso, eu estou sempre contigo. É o tema do Dia dos Avós e Idosos deste ano. Essa palavra é muito forte. Eu estou sempre contigo. Mesmo se as coisas estão como estão, não deve esquecer, você não está sozinho. Deus está com você. Depois ele fala, né, da valorização dos idosos, que os próprios idosos devem se valorizar, não achar que não tem mais nada para fazer, fica triste, deprimido. Não. Ainda tem muito para fazer, tem muito para dar. Sobretudo, devem dar o testemunho da sua fé para as novas gerações, ajudar a passar a herança espiritual para as novas gerações e assim por diante. Então, o Dia dos Avós e Dia dos Idosos vai ficar na igreja como um carinho todo especial do Papa Francisco pelos idosos, mas da igreja em relação aos idosos. Isso certamente vai render muito daqui por diante em relação justamente às pessoas idosas, terceira idade. O Papa vai conceder indulgência às pessoas que participarem nesse dia também da celebração, mesmo por internet, né? Sim. Ele disse, né? Sim, a indulgência plenária para quem participar da missa, nesse dia dos avós e idosos, mesmo se a missa é pela televisão, mesmo se a missa é pelo rádio, pela internet, também para quem não puder sair de casa, os idosos,
que estão em casa podem assistir e receber a indulgência plenária, que é a graça do perdão, da remissão dos pecados, depois que a gente se arrependeu, confessou e tem as condições próprias também, estar com o propósito de levar vida santa, né, e segundo os mandamentos de Deus. E rezar pelo Papa e pela Igreja, são as condições. São as condições. A gente vai terminar, mas tem que lembrar que, mesmo sendo domingo hoje é dia de São Tiago também, né? Pois dia é, São quanta Tiago, coisa, São né? Tiago que Apóstolo. Acumulou, né? É tudo, né? Hoje, é verdade, né? Mas é uma riqueza muito grande nesses testemunhos da vida da Igreja, também baseados justamente no testemunho da vida dos santos, né? E os apóstolos sempre é muito bom, muito importante recordar os apóstolos, que são aquelas testemunhas da primeira hora que viram Jesus, estiveram com Ele, conheceram, né, ouviram, tocaram, comeram com Ele, assim por diante, né? E o que eles testemunham, portanto, tem base na realidade, não é fantasia. Né? É verdade. Eu acho que a gente está terminando, o senhor dá a benção para a gente. Vamos lá, e sem esquecer os avós, né? Ah, é verdade, os avós e idosos, hoje e amanhã, que é dia dos avós. Dia dos avós, né? É verdade. De São Joaquim e Santana. É. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Eu tinha que